Para vocês, nós viemos aqui no modo Rain, né? Que é um modo que a moto fica mais mansa, fica mais tranquila, porque você vai estar passando ali no molhado. E agora a gente vai mudar para o modo Sport, né? Que a moto fica aí mais braba, passou por Road e agora vai passar para o Sport. Beleza? E agora vamos voltar para Recife, que Deus nos abençoe, que a gente possa terminar esse teste na paz. Valeu? Vamos embora. Pessoal, já peço a você que não é inscrito no canal ainda, que você faça a sua inscrição, ative a notificação, para que toda vez que chegar um vídeo novo, que eu postar um vídeo novo, você receba esse vídeo. É importante também que você curta esse vídeo. Cada vez que você interage com o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai oferecer para mais pessoas. Rapaziada, nesse botão aqui, ó, é justamente o controle de cruzeiro. Então o controle de cruzeiro é muito fácil. Você aperta nesse botãozinho aqui que tem um reloginho. Apertou, ele desliga. Apertou, ele liga. E aqui você coloca ou mais ou menos a velocidade que você quer fixar. Você fixa para baixo. Fixou aí em 108, ó. E vai subir. Se você quiser aumentar a velocidade, você vem aqui no botãozinho de mais, ele vai aumentando, ó. 109. Aumentou 3, aumentou 2, aumentou... Vou subir mais um. Então, ó, manteve ali mais ou menos 110 km por hora. Cara, isso aqui dá um conforto muito grande, esse controle de cruzeiro. É uma coisa muito boa, sobretudo se você vai fazer viagem muito longa, né? Aqui é a descida, meus amigos, da Serra das Russas. Então aqui tem umas curvas legais. Vamos ver se a gente consegue fazer umas curvas boas aqui. O centro de gravidade dela é muito bem distribuído. Estou acostumado com a minha moto, na Big Trail, uma moto mais entre eixo maior. E essa daqui é muito compacta, muito bem distribuído o peso. O peso está praticamente todo aqui no centro aqui da moto, né, junto com o motor. Então realmente a moto muito boa de fazer manobra. Que eu falei, né? Tem que ter muita atenção, porque a moto muito braba. Você tem que respeitar muito ela, andar numa boa. Quer correr, mas tem que correr na medida, né? Com cuidado, para que a diversão não se torne uma tragédia. Mas você joga essa moto para um lado e para o outro de uma forma muito fácil, muito tranquila. Que moto gostosa. Muito boa mesmo. Sem falar da adrenalina da potência do motor, né? A potência do motor, meu camarada. Tá mais nesse modo esporte, que a moto fica ainda mais arisca.
Excelente. Ver se esse carro sai da minha frente para poder dar uma apertada. Aqui na Serra da Ursa tem esse controle de velocidade, né, em alguns pontos. Tem que prestar atenção para não levar multa. Meus amigos, graças a Deus terminamos o da test ride da Z900 com tranquilidade. Graças a Deus ele permitiu que a gente voltasse para casa. Podemos aí avaliar a moto, pegar a estrada e agora já voltamos. Queria fazer minhas considerações finais a vocês falando o seguinte. Vou começar aqui pelo que eu acho que pode ser melhorado pela Kawasaki, né? Então, eu acho que pela quantidade de tecnologia embarcada, a chave ela já poderia ser chave presencial. Isso é uma modernidade já colocada em várias marcas, né? De trazer ali uma chave presencial que você não precise colocar a chave, né? Como antigamente. Então, acho que isso aí seria um ponto a ser melhorado. O outro ponto que eu faria nessa moto é em relação ao escapamento. O escapamento da moto, né? Uma moto 4 cilindros, é um escapamento que traz um som muito gostoso para a moto, né? Então eu acho que eu sei que a fábrica tem que vender dessa forma, mas já tem montadoras que já trazem, né? Como a Kawasaki, que é uma japonesa, ela já traz ali o escapamento Akrapovic. E se você for brasileiro, né? E aqui tu vai assistindo esse vídeo aqui no Brasil, eu já tive na minha moto, na minha Hornet, o G-Escape, né? O G-Escape é um escape, né? No caso aqui de 4 cilindros, ela é 421. É um escape que é o chamado full, né? O sistema full. Então o escape ele fica realmente com um som muito bom. A esportividade dessa moto chama atenção, mas você não perde conforto com ela. Então, esses são os pontos que eu acho que deveriam melhorar em relação à chave e ao escape. Falar sobre a versatilidade dessa moto. Vocês percebam que é uma moto que ela é mais curta, né? Um entre-eixo aí um pouco mais curto, e ela vai trazer uma versatilidade muito grande quando você está pilotando dentro da cidade. Não sei na cidade de vocês aí, até já peço que diga de onde você está nos assistindo. Aqui em Recife o trânsito é muito denso, é muito complicado. Por exemplo, aqui em Boa Viagem agora está em obra aqui o calçadão da praia, e aí fica uma faixa menos. Então isso já prejudica ainda mais o trânsito, né? Então se você tem uma moto que ela te ajuda, é muito importante essa versatilidade de você ter essa tranquilidade de ter uma moto boa para andar tanto na cidade quanto na estrada. Em se tratando da estrada, né, é muito boa aqui no trânsito, muito fácil de passar ali no meio entre os carros, quando o sinal está parado, né? E na estrada nem se fala, né? A gente vê aí o motor 4 cilindros, um motor extremamente arisco, a moto responde muito rápido, né? Ali na aceleração. Contudo, a gente tem um motor muito macio. Como que a Kawasaki conseguiu associar essas duas coisas, né? Uma moto extremamente robusta, bruta, um cara de mal aqui, essa frente aqui parece um Transformer, né? E você tem uma suavidade no motor que acelera muito, mas de forma muito suave. Eu gostei muito dessa parte, né? Como eu já falei, o som dos 4 cilindros, que para mim é o melhor som das motocicletas, esse som ele ficou um pouco abafado por conta do escapamento, né? Então o escapamento, se você coloca um escapamento mais esportivo um pouco, a sua presença vai se dar pelo próprio ronco do motor, e isso é muito bom. Em relação ao garupa, pessoal, essa esportividade já não deve ser tão... o conforto não deve ser tão bom para estar. O garupa, e aí não tem como ser diferente, essa moto foi feita para ser esportiva, né? Então o garupa ele fica numa posição mais elevada e de repente ali numa posição um pouco mais desconfortável. Então, mas em relação a mim, né, pilotando, eu achei a moto muito confortável, muito na mão, né? Realmente excelente. Em relação ao painel, o painel é um painel que tem todas as informações, você consegue, numa batida de olho, identificar aquilo que você quer e um painel TFT, né? Uma tela boa e agradável. A diferença é que quando você tem uma moto menos esportiva, o painel está um pouco mais acima. E esse painel fica um pouco mais embaixo e às vezes você precisa baixar um pouco a cabeça, tirar a cabeça daqui para olhar um pouco ali para o painel. Mas isso se deve à esportividade da moto. No caso da minha moto, que é uma Big Trail, você vai ter um painel que ele está um pouco mais para cima. Então, só com a baixada de olho você consegue olhar o painel de forma mais rápida.
mas isso se deve a essa pegada esportiva, né? Que ela traz uma pegada esportiva muito agressiva, né? Essa moto, eu gostei bastante disso. Em se tratando dos freios, né? Do jeito que ela acelera, você consegue frear muito bem, né? A moto conta aí com freio ABS, tanto atrás quanto na frente. Eu senti que o freio você consegue frear de forma muito, muito eficiente, mesmo que você esteja numa velocidade um pouco mais alta. Uma coisa que eu gostei muito, né? A moto, eu não sei o peso dela, vou colocar aqui na tela, mas eu senti que ela é muito leve, né? Você consegue manobrá-la muito fácil, tanto dentro da cidade quanto na estrada, caso seja necessário fazer alguma curva, né? Então eu gostei bastante dessa leveza que a moto traz, né? De você conseguir jogá-la para um lado e para o outro numa tranquilidade muito boa. A altura da moto, pessoal, eu tenho 1,80 m e eu consigo ficar em pé na moto com muita tranquilidade. Eu consigo ficar, né? Consigo montar nela e consigo ter ali, ó, os 2 pés no chão. Então você vai ter uma pegada um pouco mais esportiva, você vai estar aqui um pouco virado para frente. Você precisa ter um certo preparo físico, porque na hora da pilotagem, seu corpo vai estar virado um pouco para frente, forçando aqui um pouco o tríceps, né? Então, só que quando você está em alta velocidade, como a moto é naked, o túnel de vento vem aqui todo em você, né? Ela não tem carenagem, então você pode repousar no vento. Dependendo da velocidade, você consegue descansar no vento. Você consegue, meio que o vento lhe jogando, você solta um pouco, o vento lhe sustenta. E eu gostei bastante, né? Esse centro de gravidade aqui. A moto é muito no chão, muito mesmo. Apesar de não ter carenagem, né? Mas você não sente a frente levantando. E um ponto que eu esqueci, que poderia ter sido melhorado, e aí estou lembrando agora, é justamente em relação a um estabilizador de direção, né? Então, as motos BMW, as Big Trail, elas já vêm ali com amortecedor de direção, e isso faz com que a moto não chime. Hora nenhuma aconteceu dela chimar, mas eu acho que seria uma segurança a mais você ter esse recurso. Beleza? Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui. Vou colocar depois para vocês o valor da moto, que eu esqueci, mas está girando em torno ali de, salvo engano, 69 mil reais. No mais, eu gostei muito dessa moto. E você? Gostou da moto? Eu achei uma moto fantástica, fantástica. Estou apaixonado pela Z900. Uma moto maravilhosa que une uma brutalidade com uma maciez muito grande ali do motor. E você? O que você achou? Coloque aqui nos comentários. E se eu esqueci de falar alguma coisa, pode fazer a pergunta que eu vou te responder. Beleza? Um forte abraço e fiquem com Deus.